Vamos a Brasília agora. O Cássio Zeyman tem informações sobre mais uma sessão da CPI da pandemia. É uma semana importantíssima da CPI da pandemia que aparentemente está na reta final. Alguns senadores querem levá-la até mais longe. Outros acham que é possível apresentar o relatório já na semana que vem. Mas o fato é que hoje a CPI da pandemia, de certa forma, abre um novo capítulo muito importante, não é, Cássio Zeyman, que provavelmente não vai se encerrar hoje, né? Porque é a primeira vez que a CPI vai ouvir um representante da Prevent Senior. É o diretor executivo da empresa prestadora de saúde, depoimento que estava marcado para a semana passada, mas foi transferido para essa semana aqui. O gestor da Prevent Senior disse que não houve tempo entre a notificação da CPI, a possibilidade dele chegar a Brasília preparado para prestar depoimento. Não houve lá as 48 horas de antecedência determinadas para uma convocação. As acusações contra a Prevent Senior são muito graves, não é? De que pacientes teriam sido utilizados para uma espécie de experimento, não dá nem para falar em estudo, porque não houve respeito, se aconteceu o que acusam alguns médicos mesmo, né? Isso tem que ser provado, é bom ressaltar, mas se aconteceu, não dá nem para a gente chamar de estudo, né? Foi um experimento feito muitas vezes sem conhecimento dos pacientes, com aqueles medicamentos que compõem o chamado kit Covid, que tem ineficiência comprovada contra o novo coronavírus. E além disso, esse experimento era comunicado instantaneamente ao governo federal em Brasília. Essa é a acusação que a Prevent Senior nega. Vai ser um depoimento importante, não é, Cássio? Bom dia. Bom dia, Rafael Colombo. Bom dia a todo mundo que acompanha o Novo Dia nessa quarta-feira. Olha, Colombo, esse primeiro depoimento do Pedro Batista seria o primeiro depoimento desse braço da investigação da CPI da pandemia, porque o próprio vice-presidente da CPI, o senador Randolfo Rodrigues, diz que espera ouvir médicos que trabalharam ou trabalham na Prevent Senior e fizeram essas denúncias de pressão para que eles prescrevessem os medicamentos chamado kit Covid e até mesmo de alguma vítima que acabou aí sofrendo esse experimento por parte dessa empresa. Então, a CPI quer esclarecer essas denúncias de suposta pressão da Prevent Senior para que médicos conveniados prescrevessem esses medicamentos sem eficácia comprovada para o tratamento da Covid-19, inclusive com anuência do governo federal. A gente lembra que o chamado kit Covid, que é composto por aqueles famosos medicamentos, a cloroquina, azitromicina, ivermectina, é defendido pelo presidente Jair Bolsonaro e até foi citado no discurso que ele fez ontem na Assembleia Geral da ONU em Nova York. Quem vai trazer mais detalhes para a gente, informações sobre esse caso e também o depoimento de hoje é o repórter Theo Cury. Oi, Theo, bom dia. Oi, Cássio, ótimo dia para você e para quem nos acompanha. O objetivo dos senadores hoje é justamente ouvir do diretor-geral, do diretor executivo da Prevent Senior, o Pedro Batista, sobre essas supostas acusações de que a empresa estaria pressionando os médicos a receitarem aos pacientes medicamentos que não são comprovados, que não têm eficácia comprovada contra a Covid-19 no tratamento deles. Esse requerimento para convocação, para ouvir o diretor executivo, é de autoria do senador Humberto Costa. Houve uma tentativa na semana passada, mas ele não foi comunicado a tempo no prazo regimental para que ele pudesse ser ouvido e a sessão, esse depoimento passou para esta quarta-feira. O senador juntou uma série de denúncias de pacientes e também de médicos da operadora que disseram ter sido assediados os pacientes para que fossem receitados esses medicamentos a eles. Em uma dessas denúncias, um homem disse que sua esposa havia testado positivo para Covid e, ao passar pela consulta, o médico teria oferecido a possibilidade, disse que é um protocolo, oferecer esse kit para o tratamento dela contra a Covid. Segundo a denúncia, o paciente teria recusado esse protocolo oferecido pelo médico e depois teria recebido mais tarde um telefonema de um funcionário insistindo que o medicamento fosse aceito para o tratamento dela contra a Covid-19. Em nota, o que a Prevent Senior alega? Ela negou e repudiou as denúncias que vêm sendo feitas, afirmou que os supostos médicos têm procurado desgastar a imagem da empresa e pediu que a Procuradoria-Geral da República investigue esse caso das denúncias feitas contra a empresa. No pedido feito à Procuradoria-Geral da República, a Prevent Senior informou
que um casal de médicos teria manipulado dados de uma planilha interna que foi entregue à CPI da pandemia, de acordo com a empresa, com o objetivo de comprometer a companhia. Importante, Pedro Batista vai hoje para o depoimento munido de um habeas corpus concedido na semana passada pelo ministro Ricardo Lewandowski, autorizando que ele fique em silêncio com relação a perguntas feitas e que possam incriminá-lo, mas ele é obrigado a falar sobre assuntos relacionados a terceiros, a outras pessoas e que não incriminem ele de alguma forma. Como o Rafael e o Cássio haviam dito, esse é o primeiro passo que a CPI dá com relação a esse episódio envolvendo a Prevent Senior. Esse é o primeiro depoimento, vai ouvir o diretor executivo da empresa, mas também o senador Randolfo Rodrigues, vice-presidente da CPI da pandemia, disse que ainda há expectativa de ouvir médicos e também pacientes que denunciaram esses casos à CPI da pandemia, a ver como que esses casos vão se desenvolver e quais serão os próximos depoimentos. CPI começa às 9h30 da manhã. Volto com vocês.